sejam bem-vindos a mais um programa Bahia da Gente. Hoje a gente está recebendo aqui em nosso programa o arquiteto Júnior Andrade. Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Fico feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Oi, Fernanda, tudo jóia? Eu que estou feliz pelo convite do Bahia da Gente estar aqui hoje, batendo um papo com você, falando um pouquinho de arquitetura. Então, como dois baianos, o papo vai rolar solto aí. Massa, essa é a intenção do Bahia da Gente, sempre de uma forma leve, agradável, para quem está assistindo a gente também acompanhar esse clima e sentir nossa energia daí de casa. Júnior, começa falando um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória. Por que a escolha a arquitetura? Fala um pouquinho para a gente entender primeiro essa paixão pela arquitetura, para depois a gente começar a entender os novos projetos, os projetos grandes fora do Brasil. Conta um pouquinho da sua história para a gente. É engraçado que quando me perguntam isso, Fernanda, a história é bem inusitada, né? Falam assim, pô, sua família é de arquitetos, você sempre quis ser arquiteto, todo mundo pergunta isso, né? Quando estou dando palestra e por aí vai. Eu falo que a arquitetura surge para mim de uma forma inusitada, né? Eu tenho 28 anos e sempre achei que ia ser jogador de futebol, olha que loucura, né? Os meninos da minha geração, dos 30 para frente, né? Dos 28 até para frente, o pessoal falava que todo mundo criança queria ser jogador de futebol. Mas sempre gostei de criar, né? Sou um baiano, nascido em Vitória da Conquista, e minha infância foi criando brinquedo, criando as brincadeiras, então sempre tive esse contato com a criatividade. E aí, quando chegou na hora de fazer faculdade, eu falei, pô, tem que ser alguma coisa que esteja relacionado a criar. E um belo dia, na loja de iluminação, minha mãe estava comprando algumas lâmpadas lá para minha casa, e eu falei, poxa, e eu comecei a analisar aquele jogo de luz, eu falei, pô, é possível criar por meio da luz, que fantástico isso, né? A luz pode criar alguma coisa. E aí, ali eu decidi, eu falei, numa loja de material para construção, eu decidi que de fato seria arquiteto. Com quantos anos isso, Júnior? Isso eu tinha 17 anos, Fernanda, 17 anos, ainda 17 bem anos, novinho ali. você falou e pincelou que na sua infância você já criava bastante. Como é isso? Conta um pouquinho para a gente. Quando você fala em criação, de fato, você desenhava aquilo que você queria, imaginava, ou você de fato metia a mão na massa e realmente Eu meti criava? a mão na massa, né? Então, Mesmo? fazer pipa, eu adorava isso, fazer carrinho de brinquedo. Amava ir na marcenaria pegar pedaços de madeira e fazer os carrinhos. Então, assim, de fato, a criatividade chegava nisso. Não era muito propriamente de desenhar. Sim. Os primeiros desenhos que eu lembro, né? Não posso nem falar, senão se minhas professoras estiverem assistindo aqui, o Bahia da Gente, eu tô quebrado. Mas era desenhar nas carteiras ali. Eu gostava de desenhar muito rosto e alguma coisa desse tipo, mas eu gostava mais de criar. E aí, na minha adolescência, eu comecei a ter contato, sim, com alguns programas de mais Photoshop, nada relacionado a arquitetura, mas gostava de criar banner, criar, enfim, desenhos ali, eu gostava de fazer isso. Então, desde pequeno, a criatividade esteve ali comigo. Sim, é interessante, né? Porque geralmente quando a gente conversa com alguém que é apaixonado por criação, a pessoa vai ser designer. Ou publicitário. E aí Sim. você foi para o lado da arquitetura. E é super interessante isso, né? Você não tinha aptidão naquele momento para o desenho, né? O que levaria você diretamente para a arquitetura. Não tinha ninguém na família que te induzisse a ir para a arquitetura. Sim. E mesmo assim, a paixão surgiu. E hoje você e eu sempre fui curioso, então acho que juntou a curiosidade com a criatividade que foi ali a gasolina disso, né? Então, por exemplo, eu lembro da primeira vez que eu vi um projeto arquitetônico, eu devia ter, sei lá, uns 13 anos de idade, foi uma pequena reforma que minha mãe fez na casa, e aí, anos depois, é uma outra história, eu reencontro essa arquiteta já palestrando na faculdade, e aí eu falei dela, lembrei, ela falou bem, você não sabia que sua mãe já tinha sido minha cliente, enfim. E aí eu tinha essa curiosidade também de acompanhar a obra. Então eu gostava de ver o que estava no papel, o que estava sendo construído, né? Então ali também começou a aguçar esse apreço, né? Essa vontade de fazer arquitetura, né? Perfeito, perfeito. A gente contempla mundo afora aí, né, Júnior? Vários tipos de arquitetura. Em cada lugar que a gente vai tem uma arquitetura diferente, inclusive em países. São muitas formas de olhar para um projeto, né? Qual é a arquitetura que encanta Júnior, o arquiteto Júnior? O que é que você gosta?
Sinceramente, hoje eu tenho. Eu falo que meu repertório criativo ele é feito, Fernando, dia a dia, por conta daquilo que eu alimento a minha mente de estar consumindo. Então, Perfeito. se você pegar aqui o histórico, os livros que estão na minha mesa, ou até mesmo meu Instagram, o que, é que eu vejo, né, está muito relacionado à arquitetura hoje futurista, no sentido de utilizar parametrização para desenvolvimento da própria geometria de arquitetura. Então, hoje é uma coisa que me encanta muito, está muito relacionado também à nossa expansão comercial que a gente tem dentro do escritório, no Oriente Médio, né? Quem já teve a oportunidade de ir para Dubai, Singapura, esses países, sabe que essa arquitetura paramétrica futurista está em alta, e até mesmo o Brasil, né? O Brasil tem mudado muito, né? Trazido alguns arquitetos de fora, né? Ou até os daqui mesmo, por meio dessa questão de inovação e visão do futuro dessa arquitetura conectada. Então, a arquitetura futurista é uma coisa enfim, me atrai muito. O olho chega a brilha. Tá falando, o olho tá Demais. aqui brilhando. Exatamente, exatamente. Maravilha. É paixão mesmo, tá vendo, gente? Na pandemia, a gente sabe que vários setores foram atingidos, né? E você Uhum, trouxe um novo contexto para a área da arquitetura, que foi trazendo a parte da mentoria online em uhum, 2021. Fala um pouquinho desse uhum. projeto para a gente, como foi introduzido isso na sua rotina, o porquê você sentiu que tinha necessidade de você trazer para o pessoal da área, né? Aquela Uhum. possibilidade da mentoria para criar um escritório, para fazer projetos. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Fernanda, tudo começa por meio lá atrás, né? Eu tenho um DNA muito empreendedor, né? Desde pequeno, né? Teria que ter pelo menos aí um programa inteiro só para contar um pouco da minha história, mas eu vim de uma história de empreendedor, né? De vender refrigerante. Eu vim de uma família que não tinha muitas condições de vender refrigerante quando novo, na criança, né? Até vender roupa na faculdade para me manter. Então, eu sempre percebi, né, que o empreendedorismo seria um caminho muito legal para qualquer profissional liberal, principalmente profissional de arquitetura, conquistar as coisas como foi na minha trajetória, né, de sair lá do interior da Bahia para ter projeto em 6 países. Então, no começo da pandemia, eu comecei a ver, né, principalmente todo mundo em casa, home office, não sabia qual seria o futuro, e o nosso setor da construção civil começou a crescer. Muito, muito, muito mesmo. Foi um setor que, se você for olhar todos os índices aí, foram recordes de vendas, a questão imobiliária subiu para caramba, a questão de procura, né, principalmente no segmento de alto padrão, e muitos arquitetos não estavam surfando a onda por uma questão de medo e uma série de coisas. Eu falei, pô, acho que se tem uma hora de começar a retribuir e para os colegas, para os profissionais, é agora. E aí eu comecei a abrir a consultoria grátis, que é as caixinhas que eu abro no meu Instagram todo dia, Sim. eram tanto para possíveis clientes curiosos da arquitetura, mas principalmente voltado para profissionais da área, que aí a gente começa a fazer essas mentorias, né, de forma gratuita ali, e depois isso começa a tomar uma proporção tão grande que eu não esperava, que virou um curso, né, que se chama Além do Projeto, né? Por que além do projeto? São todas as coisas que o arquiteto deve saber além de projetar, né? Como vender, Perfeito. se posicionar, atender o cliente, ouvir o cliente. Então, eu começo ali na pandemia isso e repercutiu bem, enfim, no cenário da arquitetura. E para mim, né? Quando começou, eu falei, pô, eu tenho que fazer o que eu queria que tivesse feito comigo, que era ter uma pessoa, né, ajudando, vai por aqui, vai por ali. Então, surge nesse Perfeito. contexto, Fernanda. Perfeito. É realmente ter um mentor para dizer, ó, por aqui é mais fácil. Uhum, Não é ele uhum. entregar pronto, mas é facilitar o processo da chegada final, né? O caminho. Com Eu vou certeza, te dar o com caminho mais certeza. curto para que você tenha mais facilidade do que eu tive no Uhum, processo todo. uhum. Perfeito. Isso daí Com é certeza. uma sacada de mestre, né? Uma Uhum, visão uhum. extraordinária. Inclusive, tem o sangue empreendedor, não tem jeito, as coisas acontecem e você vai aproveitando a Aham, demanda e fazendo disso uhum. parte do seu trabalho, né? Perfeito, Júnior. Com certeza, com certeza, com certeza, Fernando. Enfim, eu fico muito feliz de ajudar hoje muito arquitetos que estão começando, né? E também algumas pessoas que já estão na trajetória há mais tempo. Eu tenho uma coisa comigo que é a melhor forma de a gente aprender é ensinando, né? Acho que a gente fixa o conhecimento e, além disso, aparecem novas demandas que a gente tem que aprender, né? Perfeito. E para ajudar as pessoas. Mas é isso aí. Como é que surge essa ideia?
Essa ideia surge quando eu começo a ver no dia a dia do Instagram várias pessoas perguntando: formei, Júnior, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Estou desesperado, estou sem emprego, estou sem grana. Então eu vi por meio da minha história, uma história de luta, de trabalho que começou desde a vender camisa até tornar um arquiteto com projetos internacionais, que eu precisava ajudar pessoas. A ideia desse projeto não é dinheiro exclusivamente. Claro que eu gosto de ganhar dinheiro, isso é bom, mas a ideia principal é ajudar pessoas que estão começando e mostrar aqui das coisas da vida que eu acredito, Deus, sorte e muito trabalho. A única coisa que está sob o controle dele é o muito trabalho. Então eu quero dar os principais passos que ele deve fazer para conseguir bons resultados na sua vida profissional. Gente, a gente vai para um pequeno intervalo. Você que está aí, não sai, que no segundo bloco tem mais história desse arquiteto famosíssimo. Já já a gente vai falar sobre os projetos fora do Brasil. Não saiam daí, que já já a gente está de volta, tá? De volta com Bahia da Gente. Hoje a gente está recebendo o arquiteto Júnior Andrade. Júnior, volta aqui no segundo bloco falando para a gente quem são suas inspirações na arquitetura. Conta um pouquinho para a gente os segredos da arquitetura. É bem legal quando me perguntam disso, porque eu falo, pô, a gente tem boas referências, principalmente no Brasil, né? E começo por Jacobs e Bernardes, principalmente por serem Arthur Casas, enfim, são referências aqui no nosso território, principalmente daquilo que eu chamo de arquitetura tropical, né, que é uma das principais fontes de inspiração, que é a arquitetura com bastante uso de madeira, materiais locais, pedras aqui, né, pedras nacionais, mas claro que a gente tem algumas referências fora. Eu falei muito da arquitetura futurista, né, a gente tem a Zaha Hadid, que é um escritório muito grande, né, ela era uma arquiteta israelense, né, e me inspira muito, e claro que eu, no segundo momento, eu tenho o Javier Cuevas, que é um arquiteto mexicano que me inspira muito, né, mas, pô, fonte de inspiração hoje, né, falei de nomes aqui de arquitetura, eu sempre falo que aqui a imponência da beleza da natureza brasileira é um negócio fantástico, né, recentemente eu estava visitando a maior exportadora de mármores hoje do Brasil, e enfim, até em reunião fora com pessoas que trabalham lá todo o mercado internacional, falando que a variedade de pedras, de madeiras, de cores, de texturas, até quando a gente vai para comida mesmo aqui, né, a cultura brasileira é muito rica. Então, isso é um prato cheio de inspiração para a gente todo dia, né? Então, assim, essa comunicação com o nosso imaginário para permitir que a gente crie e inove, propondo novas coisas. Então, eu falo que, sim, tem arquitetos são referências, mas a cultura brasileira é o que mais me inspira. Perfeito, perfeito. Não tem como ter uma inspiração só na arquitetura, né, Júnior? Com certeza. É muito amplo, é muito bonito de se ver, até para quem não é arquiteto. Na verdade, sobretudo para quem não é arquiteto, quando a gente olha de fora, é impressionante, né? São projetos maravilhosos. Com certeza. A Bahia é um celeiro cultural, né? Que a gente tem diversas culturas, né? Como eu te falei, tem gente que ama o carnaval, com quem mora em Salvador, eu que sou do interior, a gente ama o São João, e a arquitetura é a representação também de uma cultura, a representação das pessoas, é até a forma que eu acredito que a arquitetura deve ser arquitetura para pessoas, né, adaptada ao local. Então, a maior fonte de inspiração, sempre falo, são as pessoas, né? A gente tem que projetar para pessoas, né? Não existe arquitetura sem pessoas andando ou interagindo com o espaço. Perfeito, perfeito. Júnior, você é relativamente jovem, né? 28 anos. E já tem uma história muito bonita no meio da arquitetura e com grandes projetos. Queria que você trouxesse um pouquinho desses projetos para a gente, falasse um pouquinho deles e como foi para você
está nesse cenário, inserido nesse cenário. Bom, você entendia que naquele momento era a arquitetura que você queria, mas você não imaginava, a gente nunca imagina, acredito eu, que você também não imaginava que teria tanta repercussão. Como foi Sim. para você estar inserido nesse processo? E fala um pouquinho também dos seus grandes projetos, dos seus principais projetos como arquiteto. É bacana, essa pergunta eu gosto muito de falar, porque em 2019, em uma entrevista, me perguntaram qual era o meu objetivo. Eu estava indo no interior da Bahia, em Vitória da Conquista, eu falo que era o mercado internacional. Então, ainda bem que, por meio do digital hoje, por conta de você estar gravado, e é bem legal. Né? Eu acho que, como eu falei um pouquinho do empreendedorismo, sim, mas eu tinha muito essa visão, essa vontade de estar atuando no mercado internacional, e me preparei para chegar a esse momento. Tudo começa de uma forma inusitada. A gente estava conversando até mais aqui antes nos bastidores da Fernanda, falando sobre a questão do digital, sobre marketing, posicionamento, uma série de coisas. E em 2019, um projeto meu começa a repercutir muito internacionalmente, né? Algumas páginas de arquitetura especializadas em arquitetura de alto padrão, arquitetura de alto luxo, começam a repostar esse projeto, tudo no Instagram, até que 2020, um árabe, né, entra em contato, né, a gente até brincou, pô, esse vai ser pegadinha ali, o seguidor Sim. falso, então a gente brincou no escritório, mas eu falei, não, tô querendo, né, lancei pro universo aí, que eu quero mercado internacional, vamos abrir. E detalhe, 15 dias depois eu estava na Arábia Saudita fechando o nosso maior projeto hoje, que é esse palácio na Arábia Saudita, né, um complexo de 16 mil metros quadrados, que tem várias coisas exóticas, desde a 2 cascatas de 17 metros dentro da casa, elevador que sai do subsolo com o carro e para na suíte do cliente. É um projeto que já está em execução, né? Então eu diria hoje que é o maior projeto hoje da gente em andamento. E esse projeto em 2020, no meio da pandemia, né? Assim que eu chego, voltei, inclusive, posei em Salvador, fechou tudo, era depois do carnaval, né? Mas naqueles cenários de incertezas ali, o que ia acontecer no mundo, eu acho, pô, vou morrer, né? Vai acabar o mundo. É o primeiro pensamento. E com certeza. E aí, depois disso, a gente começou, ainda continuamos nos posicionando bem no marketing digital, fazendo, de fato, como você me perguntou, foi mais do que eu imaginava, né? Porque depois a gente fechou isso tudo em um ano, estamos em mais 5 países, em Estados Unidos, Colômbia, Itália, Kuwait, Catar, enfim. E a gente entrou em vários países por coragem mesmo de botar a tapa cara, de não se acovardar mesmo, um mundo, enfim, tudo fechado. E foi um momento que eu costumo falar que mesmo durante a pandemia foi o ano que eu mais viajei, 2020 e 2021, por conta dessa expansão do escritório, né? E o principal projeto hoje é o Palácio, mas a gente tem algumas casas que eu falo obra para a Copa do Mundo, né? Pô, Júnior, você está pensando de obra para a Copa do Mundo? Sim. Por conta da Copa do Mundo agora no Catar, a gente está desenvolvendo 4 casas que eles vão alugar. Foi um concurso privado em que a gente participou com os escritórios do mundo todo, e seriam 8 casas, só que eles gostaram tanto da gente e de outro escritório, um escritório ucraniano, que eles dividiram 4 casas para cada um. São casas de 1.500 metros quadrados cada casa, são casas para eles alugarem para jogadores, estrelas da NBA, famosos, né, que vão para a Copa do Mundo, né, um público mais de alto luxo mesmo. E a gente participou desse concurso, ganhamos, então estamos fazendo essas 4 casas, que também é um projeto muito grande lá em Doha, no Catar, na região da Pérola, uma região bem legal. E aqui no Brasil a gente tem alguns projetos residenciais de alto padrão, na região de São Paulo, a própria Bahia, né? Agora em Barra Grande, né, Itaipu de Fora, entregamos uma bela casa. Não é qualquer lugar da Bahia, mas é a Bahia. É a Bahia. E, enfim, temos alguns projetos e não para, né? Então escritório, tanto aqui em São Paulo como em Vitória da Conquista, ainda mantém uma unidade de atendimento aí, inclusive estou indo lá visitar em breve, mas estou ficando mais em São Paulo aqui, porque, enfim, é aqui que as coisas acontecem no Brasil. É verdade. Júnior, infelizmente a gente está chegando no nosso tempinho final do programa e eu sempre fico falando para os meus entrevistados, né, que esse é o momento que eu menos gosto, porque a gente vai papeando aqui, o programa é tão leve, tão gostoso de fazer, que se deixar a gente vai fazendo, né, a edição que der conta depois. Infelizmente a gente está chegando ao final, mas para a gente finalizar com chave de ouro, eu queria que você trouxesse a sua experiência, como foi levar o seu olhar daqui do Brasil, como arquiteto, para fora,
como foi essa experiência. E queria que você deixasse uma mensagem para os arquitetos que estão aqui, eventualmente, assistindo a gente, que estão começando agora. Qual seria a mensagem de Júnior Arquiteto para essa galera que está chegando aí, que está vendo o mercado aquecido, que as coisas estão acontecendo? O que você deixaria como incentivo para essa galera que está chegando? Bacana, bacana. Eu gosto dessa pergunta. Enfim, para a galera que está chegando, eu sempre falo, pense em longo prazo, aprenda a vender, tá? E estude sobre marketing digital, né? As coisas mudaram muito, né? A gente está fazendo essa reunião, você aí na Bahia, eu aqui em São Paulo, né? E hoje o mundo, sim, tem essa passada digital, então é importante estudar marketing digital. Vender, porque eu falo que só existe uma profissão no mundo que é vendedor, né? Você tem que vender seu serviço, o bom médico sabe vender seu serviço, sabe? É claro que eu estou falando de coisas além do projeto, como eu falei, né? E longo prazo, nossa cabeça sempre tem que esperar, os resultados não acontecem do dia para a noite, né? Então, ter persistência, a garra do baiano, eu acho que é uma coisa que eu poderia falar para eles nesse sentido. Persista, dê murro em ponta de faca, até quebrar a ponta da faca, e vai para cima. Perfeito, perfeito. E para a gente arrematar aí com chave de ouro, me fale, como foi levar o seu olhar brasileiro para fora, o Júnior Arquiteto? Como tá, te procuraram, mas você levou o seu olhar brasileiro para fora, ainda que você tenha várias inspirações que não são daqui, mas você levou o seu olhar brasileiro daqui para fora. Como foi essa experiência? Hoje, mais cedo, eu estava tendo uma reunião com o cliente da Arábia Saudita, e uma coisa que ele falou, né, e que está dentro da minha visão de arquitetura e arquitetura para pessoas, o brasileiro é caloroso, ele é diferente. E isso reflete na minha arquitetura, né? Eu acho que a gente saber ouvir, quando a gente recebe, o baiano tem muito disso, de gostar de receber, né? O brasileiro gosta de receber, né? Então, quando a gente quer receber, principalmente quando chamam a gente para fazer um projeto desses portes fora do país, eu acho que a capacidade de adaptar o nosso olhar com o olhar deles, da cultura, é um negócio fantástico. E é isso que eu acho que encanta eles. O trato do brasileiro, o calor do brasileiro, isso reflete na arquitetura, né? O uso de madeira, o uso de ambientes aconchegantes, ambientes que abraçam. Eu acho que essa é a experiência que eu tive de levar meu olhar para o mercado internacional. Perfeito, da Bahia para o mundo, né, Júnior? Obrigada pela sua entrevista, por você ter aceitado o nosso convite e espero ter você logo mais aqui trazendo novidades para a gente da arquitetura. Joia. Tá bom? Joia, Fernando. Vai ser um prazer estar aqui no Bahia da gente, falando com você. Mas obrigado, Fernando, por ter aberto aí o espaço para a gente, para eu estar contando um pouquinho da minha história. E tamo junto. Quando abrir a oportunidade, a gente senta para conversar mais um bocado, tá? Massa, massa. Um beijo e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.